Consegue entrar na página, se conseguir. É que às vezes as visualizações... pode tirar o som e fica aí já registado. Mas está com Só delay. para ver. Ok. Está com delay, melhor não. É que às vezes as visualizações... Pode tirar o som e fica aí já Tem registado. delay Pode grande. sair. Pode sair. Não, já estou a ver que já está a entrar gente. Vocês estavam a ouvir aqui um som e eu pedi ao Dr. Paulo para entrar a ver se o direto estava ok, porque às vezes a internet não é das melhores e realmente podia haver aqui um atraso em relação ao que está a acontecer no momento. Como a maioria sabe, eu espero que vocês estejam a ouvir bem, não é? Com as máscaras é um bocadinho difícil, mas como vocês sabem, eu convidei o Dr. Paulo a responder às perguntas dos membros HB. Eu tenho aqui as perguntas escritas, as perguntas que vocês fizeram, as vossas dúvidas e pronto, vou apresentar aqui o Dr. Paulo. Estamos aqui os dois. Boa tarde. E vamos... as perguntas não são para ser feitas agora no direto, elas já foram feitas anteriormente num post e eu vou começar a lê-las. Eu queria realmente era conseguir ajustar aqui o direto para conseguir direcionar as perguntas. Eu acho que já estamos alguns... Digam só alguma coisa, se estão a ouvir bem, antes de eu passar aqui a palavra ao Dr. Paulo, se estão a ouvir bem, se está tudo operacional... Se está tudo bem sentado em casa, se ninguém tem aí comida que não se possa ver aqui pelo doutor, se está tudo ok. Demora um bocadinho. Eu acho que sim, também senão as pessoas acabavam por dizer realmente. Tenho aqui um pedido, isto está com uma configuração diferente do habitual. E eu não consigo ver os comentários. Ok, começaram a vir os comentários todos. Pronto, vamos iniciar então o questionário. Eu vou direcionar aqui para o Dr. Paulo e eu vou fazendo as perguntas, ok? Então, membros do HB, Mara Lisa perguntou: ao fim da dita lua de mel, o aumento da capacidade de ingerir alimentos é um fator de reganho? Qual é a melhor forma de contornar a situação? Ora bem, ao fim da lua de mel... Não, temos que continuar com o casamento e o casamento é comprometer-nos com aquelas alterações de comportamento que eram importantes e foram importantes no primeiro ano e isso tem que ser mantido ao longo do tempo. Por isso, claro que há sempre alguma capacidade de aumentar ligeiramente o volume, mas o volume nunca aumenta muito. Agora temos é que ter cuidado também com o que comemos e a concentração calórica, como se costuma dizer, o número de calorias dos alimentos. Agora, mantendo as regras, atividade física, refeições a horas certas, comendo aquilo que é recomendado pelos planos que a nutricionista vai também fazendo, e é importante o acompanhamento da nutricionista mesmo a longo prazo, não é? Para fazer ligeiros ajustes, antes, isso aí não há dificuldade nenhuma. O aumento de peso não é justificado por isso, é justificado normalmente por erros alimentares. Pronto, basicamente eu vou dar só aqui uma à parte, é realmente como o doutor disse, um casamento não funciona se nós não trabalharmos todos os dias. Exatamente. É a mesma coisa, não é? Acaba por ser um bocadinho isso. Pronto, passando para a segunda questão, da Esther Santos, após o sleep, sem qualquer reganho de peso e refluxo agressivo, fiz uma reversão. Qual a probabilidade de ter novamente o mesmo problema? Sim, se era um refluxo, o sleeve é uma cirurgia que favorece por ela própria o refluxo. Se é uma pessoa que já tem refluxo antes, pode eventualmente ainda agravar mais. Normalmente ainda o que está indicado é reverter essa cirurgia para um bypass, não por aumento de peso ou por perda insuficiente, mas por causa do refluxo. O bypass é uma cirurgia anti-refluxo. Secundariamente, é um efeito secundário do bypass, mas é anti-refluxo. A probabilidade é mínima, mas às vezes existem outros quadros que não é os refluxos clássicos, que às vezes há doentes com bypass que queixam-se disso. Isso pode, às vezes, ter a ver também com a quantidade de estômago que está ainda em contacto com o bypass. Pode acontecer, é raro, mas há cá alguns casos descritos que isso pode acontecer. São muito específicos, São não muito é? específicos, Tem que ser um quadro. não é o mais frequente, normalmente. Tanto é que nós fazemos bypass nessas situações por causa disso, que é o tratamento da doença do refluxo após um sleeve. Pronto, então neste caso nós nunca podemos generalizar, não é? Quando temos uma pessoa que conhecemos com a situação. E estamos a falar uma coisa importante, é um bypass em Y de RU, o mini gastric bypass, ou bypass da anastomose única, e esse favorece o refluxo. Ok. Por isso é o bypass em Y de RU que trata o refluxo. Que foi o que eu fiz há pouco Exatamente, tempo, como vocês sabem, fiz isso. Outra pergunta, Dina Fernandes Martins perguntou: ao fazer bypass, o nosso estômago deixa de ser utilizado, mas fica no corpo, certo? Não existe hipótese de o retirar?
Já li que com o tempo, não ter atividade acumula bactérias nocivas para o organismo, inclusive cancro. Mito ou verdade? Mito completo. É precisamente ao contrário do que está aqui a ser falado. No bypass gástrico, o estômago fica lá a funcionar não para a alimentação, mas fica a continuar a produzir substâncias. Por exemplo, uma das proteínas que ele produz é uma proteína que é importante na absorção da vitamina B12, que é uma das vitaminas importantes para nós, que é para o sangue, que é para o sistema nervoso. Se tirarmos o estômago, essa proteína deixa de ser e temos que fazer injeções mensais de B12. Embora o estômago não passe alimentos, ele continua a ter outras funções e produz outro tipo de hormonas, isso tudo, isso continua tudo, e sucos digestivos também, não é? Isso continua a ser funcional. Retirar um órgão ao nosso organismo é uma agressão muito grande e por isso sempre que podemos evitar, evitamos. E uma coisa é uma gastrectomia vertical, que também fazemos uma parte de uma gastrectomia, mas não é tão agressivo como retirar todo o resto do estômago. Isso é um dos aspectos. Há algumas situações que, na investigação pré-operatória, nós vimos que o doente tem algum risco aumentado de desenvolver patologia gástrica maligna, ou por antecedentes familiares, ou por alterações próprias, aí, de uma forma excepcionalmente, às vezes associamos a gastrectomia. Mas é uma coisa de exceção e é avaliado especificamente em cada doente. Por isso, não tem lógica isso, fazer uma gastrectomia por sistema, por aquilo que acabei de dizer. Por outro lado, é um mito completo porque se diz que há risco de cancro é precisamente ao contrário. Num gastrectomia vertical, num bypass gástrico, o estômago deixa de ter os elementos agressores que podem provocar cancro, que é os alimentos, deixam de passar lá, por isso reduzimos o risco. E nós também eliminamos o Helicobacter pylori, que é a tal bactéria que está associada ao aumento de risco de cancro gástrico. Não está associada a cancro gástrico, é aumento de risco de cancro gástrico, não é? Por isso também é eliminado no pré-operatório. Por isso, um doente com bypass gástrico tem um risco muitíssimo reduzido de cancro naquele estômago que ficou lá, ao contrário do resto da população. E isto está provado a nível de estudos internacionais. Temos o bypass gástrico desde os anos 70, não é? Os casos de cancro gástrico que surgiram em doentes com bypass gástrico, a maior parte deles eram doença pré-existente que não foi diagnosticada. E normalmente aparecem ao fim de um ano ou pouco tempo depois. Agora, casos de doentes com cancro gástrico em muitos anos depois de um bypass gástrico quase não existem. Pois, isto agora voltando um bocadinho aqui, esta pergunta é muito pertinente, porque realmente percebe-se que a ideia que há nos grupos e entre as pessoas é o contrário. É que ao ficar dentro do organismo que se pode ganhar cancro. E faz todo o sentido essa explicação, porque se é a parte alimentar que pode provocar o cancro... Claro. Passando aqui para outra pergunta, Paula Monteiro. Fiz saliva há quase 3 meses e sinto-me muito fraca e quase sempre com diarreias. É normal? Não, por acaso não é uma situação muito frequente com o saliva. Assim, pode ser uma condição uma doença pré-existente que não tenha sido diagnosticada, que esteja a provocar as diarreias, doenças endócrinas, algumas podem provocar isso, tem que ser estudado. Não é normal um saliva dar diarreias. Algumas situações de bypass podem dar diarreias se houver excesso de consumo de gorduras. São as esteatorreias, mas é uma diarreia muito específica, tem muito mau cheiro, as fezes são mal formadas, colam à sanita, isso é uma coisa diferente. E normalmente não é nestes mesmos tempos, não é? Agora, pode haver alguma coisa por trás que não tenha sido, tem que ser investigado esse doente, não é? Claro. E a fraqueza pode estar associada à diarreia, exatamente, pode ter algum quadro de desidratação, má absorção alimentar, por isso, se a pessoa já está a consumir menos calorias, se tem diarreia, não está a ter ainda uma pior absorção dos nutrientes, por isso pode sentir fraqueza por causa disso. Outra pergunta. Telma Lopes Caseiro perguntou: a falta de vitaminas deixa-nos mais cansadas, ou seja, deveria ser obrigatório tomar vitaminas porque o nosso corpo nunca mais os retém como antes? Assim, a obrigatoriedade é relativa. É recomendado fazer um suplemento de multivitamínicos adequados a situações de cirurgia bariátrica. No primeiro ano, acho que todos os doentes devem fazer, e existem várias fórmulas no mercado que são adaptadas especificamente para pós-cirurgia bariátrica. Isso tem a ver também com o tipo de absorção desses tipos de produtos. Se nós usarmos os multivitamínicos standard, digamos assim, às vezes não temos doses suficientes e às vezes a absorção não é tão eficaz. Isso é um dos aspectos. Depois do primeiro ano,
os doentes vão ter que fazer sempre, de uma forma prolongada, ao longo do tempo, controles analíticos. Não é? Não é que chegou ao fim do ano, ou 2 ou 3 e acabou e não faz mais nada. Não, desses doentes têm que fazer. E pode ser necessária alguma correção pontual de alguma vitamina, especificamente, ou de cálcio, ou de ferro. O ferro é um dos alimentos que às vezes está deficitário em alguns doentes, especialmente nos doentes com bypass gástrico. Não é? E tem que ser feita essa avaliação. Agora, o que é recomendado é que num doente com celulite gástrico, se estiver tudo ok, não é preciso estar a fazer suplementação. Num doente com bypass gástrico, convém fazer 3 meses por ano, independentemente se estiver tudo bem ou não. Porque há uma situação de maior malabsorção de alguns nutrientes desses. Em situações de derivação bilipancreática, então aí convém manter sempre uma suplementação multivitamínica. E lá está, estes tipos de cirurgias têm concentrações destes produtos, destes multivitamínicos diferentes. Claro que as derivações bilipancreáticas, as concentrações são muito maiores, porque o grau de malabsorção nessas cirurgias é muito maior. Mas são cirurgias não é assim muito frequentes cá em Portugal, felizmente. Outra pergunta é, Sónia Silva, isto é mais um conselho ou uma dica, para uma bariátrica grávida ou que quer engravidar, devem existir cuidados especiais? Não deve engravidar no primeiro ano, depois da cirurgia no mínimo, aconselhamos às vezes 2, mesmo para ter depois já uma estabilização de todos os processos fisiológicos do organismo e para a pessoa já, o corpo da pessoa ter se readaptado a este novo peso, não é? Há uma nova regulação corporal, não é? E ao fim de um ano isso já foi atingido, por isso a partir de um ano se tem bastante segurança. Agora tem que informar o obstetra que fez uma cirurgia bariátrica porque vai ter que ter uma suplementação de algumas vitaminas superior a uma grávida que não tenha feito uma cirurgia bariátrica. Não é? Porque as absorções dos nutrientes estão alteradas, precisamente ácido fólico, vitamina B12, isso tem que ser reforçado, porque isso aí pode levar depois também a déficits do feto, não é? Por isso tem que informar o obstetra e normalmente implica um reforço das doses normais de uma gravidez. Ainda aqui a Sónia Silva pergunta, com o déficit de vitaminas influencia a amamentação? Pode às vezes influenciar, não é? Não é tanto as vitaminas, mas é mais às vezes também o déficit de consumo de proteína, consumo de gordura, isso aí tem que ser muito bem balanceado, isso, lá está, isso depois tem que ser a nutrição a acompanhar estes doentes. O doente bariátrico é um doente que tem que ser um acompanhamento multidisciplinar, não é só a área médica, não é a área cirúrgica, não é só a psicologia, tem que ser tudo estes 4 ramos sempre a colaborar na avaliação do doente, exatamente. Ainda na Sónia, fiz bypass e tenho carência de B12, ferro e vitamina D. Mesmo a tomar suplementos e vitaminas, tive de fazer endovenoso. Existem consequências no organismo por este déficit? Sim, podem existir. A vitamina D pode levar, se for em déficit, pode levar a fraqueza óssea e depois riscos de fraturas, por exemplo. É uma das causas. Também atua sobre o sistema imunológico. A vitamina B12 tem 2 efeitos a nível do sangue, pode ser causa de anemias ou então alterações a nível do sistema nervoso central também. O ferro tem a ver mais com a parte das anemias, por isso, normalmente o ferro e a vitamina B12, se houver um déficit de absorção, o tipo de cirurgia que tenha feito, pode-se fazer sempre endovenoso ou intramuscular. Normalmente o ferro, se não for absorvido com as fórmulas orais, e normalmente aí temos que fazer doses superiores de reforço, tem que ser feito injetado, não é? Se houver anemia, não é? Se isso não conseguimos corrigir pelos meios mais, digamos assim, simples, não é? Não vamos estar a injetar só porque sim. A vitamina B12, se não houver uma capacidade boa de absorção, mesmo com doses aumentadas de comprimidos, aí teremos que fazer também injeção. Normalmente esta é uma injeção mensal. A outra pergunta de outro membro, Tânia Carneiro Magalhães, perguntou: após 4 anos de bypass, fui mãe e tive reganho de peso, cerca de 12 quilos. Não estou a conseguir perder peso. Será que esse é um motivo válido para ser excluída das cirurgias de plástica? Para excluir não, mas convinha perder bastante mais peso, esses 12 quilos. Claro que isto não pode estar sozinha, tem que ter um acompanhamento da parte da nutrição, principalmente esse, para tentar perder, porque as cirurgias plásticas também têm riscos, não é? E se a pessoa teve um reganho de peso e foi significativo, tem que o tentar. Não quer dizer que tem que perder 12 quilos. Tem que perder de uma forma significativa para depois ter o melhor resultado possível com a cirurgia plástica, não é?
porque é uma gestão de risco, não é? Se vai ser submetido a uma intervenção com riscos, qualquer intervenção tem riscos, mais uns do que outros. A pessoa tem que otimizar o melhor possível isso, não é? Não é uma exclusão, mas é um adiamento até a coisa estar mais equilibrada. É uma questão de senso, acima de tudo. Temos aqui outra questão da Sónia Rodrigues, que fez sleeve e tem refluxo mesmo com medicação diária para esse efeito. Isto acontece muito e as pessoas acabam por aceitar a resposta de que o protetor gástrico é para ser tomado para sempre e é a solução. Assim, funciona assim? Depende do sintomatologia que a pessoa tem. Se é uma sintomatologia só de azia ou ardência aqui no peito e a medicação controla, pode ficar só com a medicação e não é preciso mais nada. Se, apesar da medicação, tem isso, ou tem aquela sensação de que vem líquido à boca, ou tem alterações dos dentes, que é uma das causas do refluxo, pode ser uma das causas de cáries ou de destruição das peças dentais, ser um refluxo ácido alto, não é? Vem até à boca normalmente quando a pessoa dorme, nestes casos. Ou que acorda muitas vezes de noite com tosse e com uma tosse irritativa, ou então anda com rouquidão de aparecimento mais ou menos recente, ou então quadros de asma de aparecimento súbito. Isto tudo são possíveis complicações do refluxo, mas essas são complicações mecânicas, isto é a presença de líquidos que faz isto. Isso só corrige com cirurgia, normalmente. A situação é converter este sleeve num bypass gástrico. Temos outra questão que é da Isabel Matos, que diz: fiz bypass há 6 anos e mesmo tomando as vitaminas é possível ter sempre anemia? O reganho de peso é possível voltar a perder? Sim, a anemia é daquelas situações que, em alguns doentes, efetivamente, de bypass gástrico, não têm uma capacidade de absorção adequada de ferro a nível do intestino. O ferro é absorvido principalmente na primeira parte do intestino delgado e essa parte nos alimentos deixam de passar, por isso aí temos um déficit. Habitualmente, o resto do intestino consegue compensar. Temos é que às vezes dar reforços extra de ferro oral. Quando isso não é eficaz, e em alguns doentes efetivamente isso acontece, porque por uma falta de absorção, ou então em alguns casos eles acontecem porque o doente faz uma alimentação não equilibrada, também isso é importante. Nós temos que ir buscar os nutrientes aos alimentos e temos que comer de tudo. Um doente que fez uma cirurgia bariátrica tem que comer de tudo, não pode é comer tudo aquilo que quer. Isto é um trocadilho de palavras, mas é importante as pessoas terem isto de noção. Tem que comer variado, tem que comer hortaliças, legumes frescos, proteínas animais, peixe, carnes e proteínas vegetais. Tem que ser equilibrado. Se, mesmo assim, com a alimentação regrada, há déficits, e pode haver, mas são casos mais raros, então aí é que temos as suplementações, que podem ser orais, quando são eficazes, ou então endovenosas, quando se justifique. Pode ser por valores muito baixos de depósitos de ferro, que são um dos parâmetros das análises que são a ferritina, ou então um quadro mesmo de anemia, com valores de hemoglobina relativamente baixos, que implicam depois com a qualidade de vida da pessoa. Isso pode acontecer, são felizmente não tão frequentes como isso. Temos aqui a Ana Rita Granja Cortês. Ela perguntou mais ou menos o que a Sónia Silva perguntou, por isso acho que não há necessidade, é sobre os cuidados especiais sobre a gravidez, o doutor já falou sobre isso, mas ela acrescenta aqui, na cirurgia plástica, há algum prazo médio para serem feitas? Assim, normalmente a cirurgia plástica antes de um ano e meio não tem muita lógica, mas qual é o prazo? É atingir o peso mínimo, o mais perto possível do índice de massa corporal normal, que é o 25, não é? Temos de tentar atingir o máximo possível disso, mas já há doentes que não conseguem e também não é o critério absoluto. Mas tem que haver uma estabilização de um peso. E claro que se a pessoa, imagina a pessoa tinha um índice de massa corporal de 60, baixou para o índice de 40, provavelmente aí já foi um bom resultado, mas é um resultado, pode ser ainda melhorado, muitas vezes aí temos que fazer a cirurgia de revisão. Normalmente um doente deve ter feito um sleeve gástrico, não é? E por isso vai precisar depois de um complemento. São aquelas estratégias em 2 tempos. Isso aí tem que fazer até atingir um IMC o mais baixo possível. Convinha ser sempre abaixo dos 30 para fazer uma cirurgia plástica, porque para ter um bom resultado funcional e estético e também reduzir riscos de complicações desta cirurgia plástica. Porque esta cirurgia plástica num obeso que ainda tem um índice de massa corporal muito alto, vai correr riscos tromboses venosas profundas, embolias gordas, embolias sépticas, infecção da ferida. Isso tudo tem que ser otimizado para beneficiar o doente e não arranjar mais problemas com o que ele já estava. Não é?
Por isso, timing, não existe assim nenhum timing definido. É mais a evolução do doente. E claro que isto aqui tem que ser individualizado caso a caso, não é? Aqui o mesmo membro, a Ana Rita, ainda pergunta: é normal ao fim da lua de mel, considerando que é um ano, tolerar mais quantidade de comida? E ela dá o exemplo que comia um terço de uma samba e que agora come uma. Sim, isso pode ser não, que há sempre alguma readaptação e a restrição, digamos assim, de quantidade de alimentos vai-se diluindo ao longo daqueles meses, mas nunca vai conseguir ter assim grandes volumes de ingestão. Mas por outro lado, a pessoa também tem que saber, e essa lua de mel foi para aprender isso, para saber as quantidades que são adequadas para ela. Não é? Não pode, mesmo uma pessoa que não tem nenhuma cirurgia destas, sabe que não pode comer até ficar infartado, não é? Por isso aí vai-me chegar à obesidade. Um doente que fez uma cirurgia tem travões, e as travões de restrição pela própria cirurgia. Tem que os aproveitar, não pode tentar sempre ultrapassar esses travões, não é? E saber que, bem, a quantidade é esta, mas eu poderia comer mais, esta até consegui, mas opa, não devo, porque já comi o que devia. Por um a nossa cabecinha temos que... Tem que ter um travão, não é? Exatamente, é isso, não é? É quase uma condição. E agora aqui uma última pergunta, e esta eu acho que é para fechar aqui com uma chave de ouro. Quais são os maiores desafios após um ano da cirurgia, não é? Qual é o maior desafio após a bariátrica? É tentar retornar uma vida normal na relação que nós temos com a comida, a relação que nós temos com a parte social da comida, retomar um relacionamento, autorrelacionamento normal com a nossa nova imagem corporal. A perda de peso vai nos alterar a nossa imagem, não é? Melhorarmos a nossa qualidade de vida em termos de atividades físicas, melhorar a nossa capacidade de esforços físicos, de brincar, aproveitar, por isso é o desafio de pós. E a pessoa tem que tentar normalizar o máximo possível e não pode estar sempre estigmatizada, nem tentar viver normal. Ao fim e ao cabo, o objetivo das cirurgias bariátricas pode-se chamar, que é um termo são psicocirurgias. O que é que isto quer dizer? São cirurgias para ajudar a mudar a parte psicológica da pessoa. E essa é uma ajuda grande, que são ajudas hormonais, que estas cirurgias, umas mais que outras, alteram as hormonas que têm a ver com a regulação do nosso peso. São alterações em termos de limitações das quantidades e dá essas ajudas de travões, e a pessoa tem que se reabituar a isso. E são alterações que têm que se manter para o resto da vida, não é? A pessoa tem que manter as regras. Se não se mantiver as regras, ou se começarmos a fazer novamente as neiras, já sabemos qual vai ser o resultado. Não é? Vamos ganhar peso. O acompanhamento a médio e longo prazo, estamos a falar de vários anos, é importante para haver um compromisso do doente para com ele próprio e para com a equipa. E ele tem que prestar contas. E quando nós temos que prestar contas a alguém, a coisa às vezes corre melhor. E às vezes o acompanhamento a médio e longo prazo tem essa vantagem. E normalmente o que é que se vê? Doentes que tiveram ganhos significativos são aqueles doentes que desistiram dos seguimentos. Pois. A maior parte deles são esses. Dos que se mantêm, digamos assim, com algum contacto periódico, uma vez por ano, normalmente esses conseguem manter um resultado estável e bom resultado ao longo de vários anos. Basicamente era isso que eu ia dizer, que realmente as pessoas têm um objetivo de chegar a um peso e esquecem-se que o objetivo é para a vida e que é importante realmente ter um acompanhamento multidisciplinar, e quando procuram novamente já estão no ponto zero, no ponto inicial que estavam na primeira cirurgia bariátrica. Pronto, isto foi o nosso primeiro direto. Quero agradecer aqui ao Dr. Paulo por ter realmente participado e colaborado connosco. Maioritariamente já somos pessoas operadas e as questões e as dúvidas, quantos mais anos passam, ao contrário do que se pensa, vai surgindo mais situações que nos preocupam e que nos fazem ter dúvidas. E agradeço mesmo de coração que tenha participado aqui para o HB, que seja o primeiro de muitos. Espero, já estou a pedir mais um bocadinho, não sei se vocês estão a perceber. Não, foi pronto. E é tudo. Obrigada a todos. Eu já disse que realmente nós não respondemos a quem estava aqui a fazer em direto, eventualmente, futuramente, mais tarde podemos fazer isso, alonga mais um bocadinho o direto. E é isso, um beijinho a todos, obrigada Dr. Paulo, e espero que o recebam bem, porque é assim, estou na minha casa, não é? E eu tenho que receber bem aqui o Sr. Doutor, ok? Muito obrigado, foi um prazer e espero que seja o primeiro de várias iniciativas destas, e
Sim, a informação é importante e informação com qualidade também é importante, porque às vezes existe muita desinformação Muito importante. e isso aí é que temos de ter cuidado, como há alguns daqueles mitos que há bocadinho ali que estávamos a falar. Eu acreditava nesse, doutor, acreditava nesse que realmente o estômago dentro poderia realmente Não, ter mas alguma... é precisamente ao contrário, não é? E isso é que se vê, que o risco de cancro gástrico é muito reduzido nestes doentes. Ao contrário de um doente obeso que não faça esta cirurgia, esses têm um risco muito aumentado. Muito maior, não é? É isto, obrigada. Tchau.